Meu nome é Áurea Terezinha Josefovics. Eu sou filha, neta e bisneta dessa terra. Meus pais, meus avós, meus bisavós, todos se criaram aqui. E tudo o que tem hoje, que se produz, todas essas terras que são produtivas, elas foram desbravadas pelos nossos antepassados. Hoje a gente vê essa ameaça da exploração do xisto chegando, né? E o que mais pesa é isso, é as nossas raízes que estão aqui. Nossa maneira de viver em terras tão produtivas como é aqui, o medo que assola a gente de que isso venha e que a gente tenha que sair, deixar a nossa vida de agricultor, tirar os nossos filhos dessa terra, perder toda a nossa história. Riquíssimo em xisto, como várias partes do mundo. Só que a localização do xisto tem alguns lugares que é viável explorar e outros não. O xisto é uma pedra, na verdade é um subproduto de uma pedra. É uma pedra que ela é composta por 15% de petróleo. Então, economicamente viável de se extrair em torno de 108% dessa pedra. A nossa região ela fica no início de um antigo lago. Então aqui há 2, 3 milhões de anos atrás era um lago, que era a beira de um lago. Com o trabalhar da água, no subir e descer, foi acumulando matéria orgânica e formando essa crosta que é aflorada aqui e vai sentido o interior do planeta em direção ao Paraguai. Então lá no Paraguai tem a mesma crosta de xisto daqui, uma camada como se fosse um recheio, um sanduíche. E lá está 2.000 metros de profundidade, tanto que lá a exploração pretendida era o fracking, ou seja, tem 2 metros de exploração. Tem o cava, que é o que se pretende aqui, porque o xisto está muito perto da atmosfera, que é tirar a terra, explorar a pedra, beneficiar, devolver a pedra e cobrir com terra de novo. E tem o fracking, que é perfurar e com vários produtos químicos fazer a exploração do gás do xisto. Tá? A exploração do xisto em Papanduva e na região é um problema corrente que causa preocupação e até mesmo desavenças no meio da população, com opiniões diversas, mas todas com seu ponto positivo de ajudar a cidade. Leis foram aprovadas em Santa Catarina no último mês contra a exploração, feita de qualquer modo no estado. A situação, vista como um problema pela maioria da população, é vista desse modo devido aos sérios problemas ambientais que seriam causados caso as empresas que visam a exploração do xisto em Papanduva realmente se instalassem no município, sendo sua economia totalmente voltada para a agricultura, impactando diretamente o ponto forte da cidade. A gente teria que sair daqui, né?
E o que a gente sabe fazer é produzir alimento. O que nós vamos fazer se nós for morar para a cidade? Se nós tirar os nossos filhos aqui que tem toda a liberdade de vida deles, vamos tirar eles dessa liberdade e colocar o que na frente do computador ou do celular? Aqui eles são livres, eles brincam, eles aprendem a trabalhar. Ninguém escraviza filho aqui, mas as crianças aqui trabalham, ajudam os pais, ajudam. Eles têm os animais, eles têm tudo aqui. E o que nós vamos fazer? E não é só o fato da gente sair daqui. O que vai acontecer com o nosso lugar? Né? A gente tem que parar e analisar que não é só agora eu vou perder, ou meu vizinho vai perder e vou embora daqui. Falar em valores, em dinheiro só. A gente tem que falar no que vai acontecer com o meio ambiente, o impacto ambiental que vai acontecer aqui, porque se fala em retirar a terra, em retirar toda a natureza e a nossa água, principalmente a nossa água, porque nós estamos em cima do aquífero Guarani. Isso aqui para ser contaminado é já. Então não envolve só nós, só os moradores daqui, envolve todos, né? A vizinhança, as cidades vizinhas, os municípios. Meu nome é Tafa Chons, sou presidente da Câmara Municipal de Papanduva. A questão da lei municipal que fala sobre a exploração do xisto no ano passado, em dezembro aprovamos uma lei ordinária 038, na qual ela não concede a licença de alvarás ou ortogas e licenças na questão do xisto. Na verdade, é uma lei muito importante para o nosso município, não só para o nosso município, para toda a região, na verdade. Foi aprovada e o governo municipal sancionou essa lei. Com certeza é uma lei que ajuda muito na contramão da vinda do xisto, uma lei que não permite alvarás, ortogas e licenças no nosso município. Essa lei também foi aprovada em municípios vizinhos, no município de Santa Terezinha já existe essa lei, no município de Mafra já existe a lei e no município de Taiópolis e Três Barras também existe a lei. Com certeza, cada município fazendo a sua parte, que é muito importante. Sou educadora na Escola Leonor Vieira Corte e tenho uma grande preocupação em relação à exploração do gás e do óleo de xisto, caso isso ocorra em Papanduva. Tem vários pontos. Em primeiro lugar, eu penso que vai diminuir bastante o número de alunos no nosso município, porque muitos vão perder suas terras, né? As famílias irão embora de Papanduva por perder suas terras, outros pelo desemprego e outros ainda pela questão da poluição, que eu penso que vão querer ir embora para proteger a sua saúde. Em segundo lugar, eu penso que a poluição afetará a saúde dos alunos. E nós sabemos que um aluno doente tem o seu desempenho escolar prejudicado. Em terceiro lugar, e o que mais me preocupa, é a longo prazo, as consequências da poluição, que segundo informações obtidas com especialistas e fazendo leituras e pesquisas, sabe-se que os produtos químicos podem ocasionar chuva ácida ao longo do tempo, né? E essa chuva ácida pode ocasionar a mutação em vegetais, em animais e nos humanos. Essa mutação nos humanos, eu penso que pode gerar aborto espontâneo, e muitas crianças poderão nascer com deficiências das mais variadas. Se houver realmente a exploração do xisto em Papanduva, eu e a minha família não pretendemos continuar aqui. Eu pretendo e quero que os meus netos cresçam saudáveis, longe dessa poluição.
Papanduva é um município da região do contestado catarinense, que nasceu com forte influência dos tropeiros e sua variedade de etnias e culturas é realmente impressionável. Com seu povo predominantemente com descendência europeia, é conhecido pela região pelo seu carisma e hospitalidade. A respeito da história de Papanduva, como é comum a gente tratar quando a gente fala de história de municípios, a gente não pode focar somente nas datas de emancipação política dos municípios, senão a gente acaba tendo uma visão muito restrita dessa história, muito curta. Tanto é que boa parte dos municípios aqui da nossa região tem uma emancipação política recente. No caso específico de Papanduva, ali em 1954, então acaba nos dando alguma referência errada. Quando a gente trata, né, de história da região, uma região que agrega fatos históricos já há muito tempo, que a gente pode, né, remontar pelo menos até o século XVII, nós temos que ir muito além dessas datas de emancipação. Toda a região ela é cortada pela Estrada do Viamão, ou pelo Caminho das Tropas, ou então Estrada da Mata, né? O mesmo nome, ou nomes diferentes que acabam falando do mesmo caminho, por onde passavam tropas de muares, tropas de gado vindas do Rio Grande do Sul e levadas até as feiras de Sorocaba para, né, a comercialização desses animais da época. Muitos deles, aliás, né, eram utilizados nas minas ali da região de Minas Gerais na época do ouro aqui no Brasil. Então, o surgimento, né, de Papanduva e boa parte dessas localidades que vão surgindo ao redor da estrada remonta a esse fato. Geralmente locais de pouso de tropeiros, onde, né, com o passar do tempo, alguns elementos, né, nacionais, ali, oriundos dos próprios tropeiros, acabam se estabelecendo e formando uma povoação inicial, pequena, mas inicial. Enquanto nós ainda temos força para trabalhar, para fazer alguma coisa diferente para esses filhos, para deixar eles encaminhados. Vocês já pensaram daqui 10 anos? Eu tô cateta. Não é verdade? Nem a gente não vai ter mais, Adriana, estrutura e força e fazer o quê daí? É isso que eu penso, não fique muita ilhação, porque eu vejo isso desde criança. O xisto. Sim. Essa demarcação, tudo isso, e a gente vem indo, né? Mas ir para frente. Sabe? Que nem eu falar, vai ser bem indenizado, tá? Bem que seja, mas ir para frente, e os nossos netos, e as gerações que vão ter que ficar. Saúde, principalmente, gente, o impacto ambiental é muito grande. Não é brincadeira, é muita coisa. A minha opinião, eu sou totalmente contrário ao xisto por causa da questão ambiental, questão social, questão da saúde humana, que a questão ambiental envolve a poluição de rios, a contaminação do solo, a contaminação do ar. E todas essas questões são prejudiciais à população papanuvense. Falando um pouco na questão da economia também, na qual estão perguntando muito, a questão da economia você analisa bem. A nossa região, bem como o nosso município, são totalmente agrícolas. O nosso foco, a nossa economia gira em torno da agricultura. E a vinda do xisto acatará diretamente com o agricultor. Não tem como duas economias estar caminhando junto nesse sentido, porque o xisto vai eliminar a agricultura da nossa cidade, bem como nossa região, questão que envolve muita importação e exportação também, que existem os selos onde que não tem a contaminação do xisto, né? Eu acho que é totalmente desnecessário para o nosso município, não ajudará em nada a nossa economia. A questão de emprego, são poucos empregos, na verdade. A gente tem um número que foi repassado pelos órgãos, que é um número pequeno, que é pouca gente que ia ser contratada na questão da vinda
dessa empresa estrangeira na nossa região. Então eu digo, a nossa economia é a agricultura, nós temos que prevalecer, nós temos que apoiar o nosso agricultor que já faz anos, já décadas que vem sustentando a nossa região. Nos Estados Unidos produz 2 vezes mais petróleo do que no Brasil, mas parece que o Brasil produz 3,5 milhões de barris por mês ou por ano. Nos Estados Unidos são 7 milhões e praticamente tudo de xisto. Eles não têm reserva de petróleo. Eles fazem a exploração do xisto, do petróleo lá por fracking. Só que os locais onde exploram são locais onde são inabitados e que o revés econômico é muito pequeno em contrapartida da vantagem. Então, que não é o nosso caso. Aqui nós temos uma natureza muito forte, um ecossistema muito detalhado, muito sensível, e que a implementação da exploração como pretendida certamente traria e pode trazer se a gente não lutar e não conseguir continuar segurando essa intenção, um revés muito forte para toda a região, para toda a sociedade, para todo o meio ambiente, enfim. A intenção do projeto é mostrar o que está acontecendo em Papanduva e na região e o que poderia acontecer. A situação é preocupante, alarmante e a gente precisa fazer alguma coisa, tanto pelo presente quanto pelo futuro da população. O que a gente procura com isso é que as pessoas procurem mais sobre o assunto, pesquisem e que dessa forma elas possam ter opiniões concretas e ter certeza do que elas estão falando. Podemos claramente ver, com nossas pesquisas, nossas entrevistas, o que a exploração do xisto traria para Papanduva e toda a nossa região, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Esse trabalho exigiu muita técnica minha e da minha equipe. Foi um trabalho que exigiu muito tempo e muita dedicação. Estamos satisfeitos com o resultado final e esperamos que vocês gostem.